Olá, estudantes da Rede Municipal do Paulista. Tudo bem com vocês? Preparados para mais uma aula? Eu sou a professora Aline Ingrid e hoje, no nosso componente de língua portuguesa, vamos ter recomposição da aprendizagem para a turma do terceiro ano. E o tema da nossa aula de hoje é conhecendo os sinais de pontuação. Será que você já conhece todos os sinais que a gente usa para escrever um texto ou uma frase? Sabe o significado de cada um deles? Hoje você vai aprender. Mas antes de começar, vamos para o nosso último desafio. Eu trouxe algumas palavras, Na última aula, a gente aprendeu sobre a sílaba tônica, que é a sílaba mais forte de uma palavra. E aí eu trouxe 4 palavras para que você pudesse pintar o quadro que representasse qual era a sílaba mais forte. E temos a palavra número, manjericão, abóbora e pacífico. E eu falei uma dica muito importante para você, que as palavras acentuadas, elas vão ser sempre as mais fortes. Então, só de você observar essa tela, você já vai conseguir identificar qual é o pedaço mais forte, porque a maioria já está toda acentuada. Então, vamos lá. Na palavra número, vamos chamar a palavra número. Número, a sílaba mais forte é o nu. Palavra manjericão, vamos chamar a palavra manjericão. Pedaço mais forte é o cão. E na palavra abóbora, então vamos imaginar que o nome do seu cachorro é abóbora. Já precisa chamar esse cachorro. Abóbora é o pedaço bó, o primeiro pedaço bó. E a palavra pacífico? Pacífico é o pedaço si. Esse é o segredo que você pode usar para poder identificar qual é a sílaba tônica, tá? Fazendo essa brincadeira. Agora vamos para o nosso tema de hoje, Sinais de pontuação. Existem vários sinais. Cada um vai ter o seu significado, o seu uso de forma adequada também. E nós usamos eles para dar mais sentido aos textos. Sinais de pontuação são símbolos gráficos que têm como objetivo colaborar para a coesão e a coerência dos textos, estabelecendo um sentido ao que está sendo escrito. Como as frases são ditas de formas diferentes, suas intenções também são diferentes. A mesma frase, ela pode mudar o sentido de acordo com o sinal de pontuação que vai ser usado. Quando a gente está lendo um texto, a gente precisa observar qual é o sinal de pontuação para que possamos entender melhor o que é que está acontecendo naquela história, por exemplo. Se não tiver uma interrogação, eu não vou saber que é uma pergunta. Se não tiver uma exclamação, como é que eu vou identificar que aquilo está sendo uma palavra de susto, uma palavra em voz alta, entre outros? Imagina também uma lista de palavras que foi escrita, se não tiver a vírgula para separar, para dar pausa no texto, para dar uma pausa na fala. Então, os sinais de pontuação são bastante importantes na língua portuguesa e é importante também que a gente saiba usar e identificar cada um deles, tá bem? Ponto final. Temos aqui o ponto final. Ele serve para terminar um pensamento, encerrar uma frase. Essa frase ela pode ser afirmativa ou negativa. E eu trouxe 2 exemplos para você. Bruna gosta de comer verduras. Ponto final. A pessoa
teve aí essa ideia e colocou um ponto final, então quer dizer que ela concluiu o seu pensamento. E o outro exemplo é: ela não gosta de calor. Ponto final. Então observa bem que sempre que se termina um texto escrito, sempre que se conclui um pensamento, uma frase, eu coloco o ponto final, ok? Isso você vai ver em histórias, em livros. No dia a dia, a gente não costuma falar o nome do sinal de pontuação, tá? Mas, se por um acaso você for ler um texto, você estiver lendo uma história, quando você encontrar um ponto final, você vai dar uma pausa mais demorada. Você não vai ler atropelando tudo aquilo, não. O ponto final indica uma pausa mais demorada, o final de um pensamento. Agora temos a exclamação. Representa um susto, uma surpresa, um grito. Temos dois exemplos. Que cachorro bonito! A pessoa usou uma exclamação, porque se não fosse um ponto final, seria: que cachorro bonito. Apenas. Com exclamação não, é mais assim, entusiasmo. Que cachorro bonito. E tem outro exemplo que é: que susto. Se eu fosse falar com ponto final, seria só assim: que susto. Já com exclamação não, fica ó: que susto. Então nos textos, se você vê exclamação, a pessoa vai estar falando mais alto, vai estar gritando, vai estar apavorada, surpresa também. Ok? Mais um dos sinais. Vamos lá para interrogação. O ponto de interrogação indica uma pergunta. Sempre que encontramos um ponto em um texto, significa que alguém está fazendo uma pergunta. Por exemplo, qual o seu nome? Ou então, por que você não foi ontem para a escola? Se na parte da pergunta, qual o seu nome, eu trocasse a interrogação por uma exclamação, olha como ia ficar diferente. Qual o seu nome? Parece que eu estou dando uma ordem, se fosse com a exclamação, né? Já com a interrogação não, você entende que é uma pergunta. Que horas são? Como você está? Como foi o seu dia? Então, sempre que quiser escrever e a pessoa que for ler o seu texto tenha que entender que aquilo é uma pergunta, não esqueça de usar o sinal de interrogação, ok? 2 pontos. É um ponto em cima do outro. Ele serve para indicar a fala de alguém, ele vem para indicar que alguém vai estar falando em um texto e também para mostrar que vai ter uma lista. Por exemplo, fui ao mercado e comprei 2 pontos, frutas, verduras, álcool e carne. Quando você lê um texto que vem com esses 2 pontos, quer dizer que vai começar ali a lista das coisas que a pessoa comprou. E em alguma história que tenha falas de pessoas, vamos ter, por exemplo, Luísa perguntou, 2 pontos, onde está o meu caderno de desenho? Então, ao observar aquele texto, você vai entender que ali vai ser a fala de Luísa, porque quando a gente está lendo, a gente não está ouvindo. Nós mesmos é que temos que tentar interpretar. Então, esses sinais vão servir para dar esse direcionamento, para que você entenda quando foi que o personagem fez uma pergunta, quando foi que ele teve um susto, quando foi que ele parou e encerrou seu pensamento. Vamos para mais um, que é a vírgula. A vírgula ela serve para separar alguns itens. Se no caso for uma lista, ela vai separar as palavras para dar uma pequena pausa na frase, tá? Porque o ponto final, ele dá uma pausa mais longa. A vírgula é uma pausa mais curta. Às vezes para dar como se fosse a continuidade de um pensamento também. Vamos para os exemplos. Para o início das aulas, vírgula.
Vou precisar de cadernos, vírgula, lápis, vírgula, borracha e agenda. Ponto final. Então, a gente observa que a vírgula separou cada item que essa pessoa ia precisar para a sua volta às aulas. Outro exemplo. No recreio, vírgula, Carlos brincou de peteca. Ponto. Se não tivesse a vírgula, essa palavra ia ficar toda atropelada. No recreio, Carlos brincou de peteca. Não dá nem para entender direito o que foi que a gente quis falar, né? Então, no recreio, vírgula, para você entender o que é que aconteceu no recreio. Carlos brincou de peteca. E isso, ó, nos textos é de bastante importância, tá? Cada vez que aparecer uma vírgula, dá uma respirada, dá uma pausa nessa leitura. Temos também as reticências. Ela serve para mostrar que um pensamento foi interrompido ou que aquele texto vai ter uma continuidade, que aquela ideia não terminou, que ainda existe mais coisa para aparecer. Por exemplo, tudo indica que sim, basta você buscar e ficou aquela ideia no ar, porque teve aqueles 3 pontinhos. Quando um autor precisa trazer algum trecho de um texto para um livro, ele costuma usar as reticências para mostrar que existia mais partes ali. Porém, naquele momento, colocaram só um pedacinho. Quando você vai escrever uma carta ou algum bilhete que você gostaria de ter falado mais, que você não concluiu sua ideia, você pode colocar as reticências, porque vai mostrar que ia ter uma continuidade ali na sua fala, ia ter uma continuidade no seu pensamento também. Agora vamos conhecer o travessão. Em um texto, ele indica a fala de alguém. Vai indicar que o personagem vai falar. Sempre em uma história temos vários personagens. Então, para indicar que aquele momento é o momento da fala, o travessão ele surge no início da frase. Por exemplo, Mônica falou. Travessão. Pare já, Cebolinha. Outro exemplo, o príncipe, olhando para a princesa, perguntou. Travessão. Case comigo? Então, em história em quadrinho, poemas, em textos, vamos sempre observar o travessão para indicar a fala. Existem alguns tipos de textos que são mais curtos, uma piada, por exemplo, que na estrutura dele, sempre no início da frase, que tiver aquele travessão, você vai entender que são pessoas conversando. É o momento de fala de alguém, ok? E lembrando que o sentido muda de acordo com a pontuação. Eu trouxe aqui vários balões de pensamento, né? Balão de pensamento, balão de fala, balão que indica exclamação, grito. E eles têm a mesma palavra, que é ela. Agora vamos observar como é que fica quando eu vou mudando a pontuação. Primeiro eu tenho assim, ó, é ela? Com a interrogação. Fica uma pergunta. Eu estou perguntando se é aquela pessoa. E o outro eu tenho, é ela? Com um ponto final. É uma afirmação, né? Eu estou afirmando que é aquela pessoa. Próximo balão eu tenho, é ela? Com exclamação e interrogação. Então eu estou surpresa, mas eu estou ainda perguntando se é aquela pessoa ou não. Já no próximo tem só exclamação, que diz assim, é ela! Que está indicando um grito, um mandado. E no último balão eu tenho as reticências, que diz assim, ó, é ela. Porque quer dizer que ainda tem mais coisa, ainda tem mais fala para surgir nessa ideia. Então, um sinal de pontuação pode mudar todo o sentido da frase. Olha só aqui como eu tenho no primeiro. Fui aprovado. Só com ponto final.
a pessoa está só falando que foi aprovado. Já no meio colocaram a interrogação. Fui aprovado? Ele está perguntando, será que sim? Será que não? E no último tem uma exclamação. Fui aprovado! Já falou com mais alegria, com mais entusiasmo, né? Então não esqueça, qualquer lugar que você for, bem o sinal de pontuação para poder entender qual é o sentido daquela palavra, daquela frase, ok? Vamos para os nossos exercícios para a gente aprender mais ainda sobre esse assunto. Primeira pergunta, a gente tem aqui o que significa e você vai me dizer qual é o sinal. O primeiro indica uma pergunta. Qual sinal indica uma pergunta? Interrogação, muito bem. Segundo, indica um espanto, uma surpresa. Qual sinal eu uso para indicar uma surpresa? Exclamação, muito bem. Próximo, indica uma pausa, uma separação de elementos. É a vírgula. Mais um, indica as falas de um texto. Quando no texto está mostrando que alguém vai falar, qual é o sinal que a gente usa? O travessão, muito bem. E o último indica o final de uma frase. É o ponto final, o nome dele já diz, né? Ponto final. Ele encerra a frase. Agora você vai colocar interrogação ou exclamação ao fim de cada frase. Então vamos lá. A frase da letra A tem assim, qual o seu nome? Quando eu quero perguntar o nome de alguém, eu vou usar qual sinal? Interrogação, né? Qual é o seu nome? A letra B é que delícia. Quando eu como alguma coisa muito gostosa, eu vou usar qual sinal? Uma exclamação, né? Que delícia! E o outro eu tenho, gosto de brincar de boneca. Eu vou usar interrogação, exclamação ou ponto final? Um ponto final, porque é uma afirmação. Você diz assim, aqui gosta de brincar de boneca. Agora vamos ter outras perguntas. A primeira é, você aceita algo para beber? Qual sinal eu uso para fazer essa pergunta? Interrogação. Muito bem. Que delícia de macarrão! Qual é o sinal? Exclamação. Correto. A menina arrumou sua cama para dormir. E aí? Interrogação, ponto final ou exclamação? Ponto final, né? Uma afirmação. Ela arrumou a cama dela. Ele disse, preciso sair agora. Quando num texto vai mostrar que a pessoa está falando, eu vou usar interrogação, dois pontos ou a vírgula. Vou usar os dois pontos seguido de um travessão, né? Ele disse, dois pontos, precisa sair agora. Agora eu tenho aqui, ó, o Cascão dizendo, me perdoa. Antes da fala dele, será que tem que vir um travessão, vírgula ou dois pontos? Um travessão, né? Me perdoa, vai mostrar que é o momento da fala dele. E o nosso desafio de hoje, eu trouxe aí um texto, você pode tirar uma foto desse texto, tá? E você vai pontuar corretamente. Yara foi à casa de Diego. Chegando lá, Yara perguntou, Diego, vamos brincar? Diego aceitou o convite e foi brincar com Yara. Em cada quadradinho desse que está na tela, você vai colocar o sinal de pontuação correto, tá bom? Então, tira uma foto aí da tela, para que você possa passar esse texto para o seu caderno e preencher com os sinais corretamente. Vai pontuar da forma mais correta que tiver, ok? Essa foi nossa aula de hoje. Na próxima aula eu vou trazer esse texto todo pontuado para ver se você acertou, tá certo? Um grande beijo e tchau, tchau!